Na história de vida de hoje, vamos ouvir uma história muito boa chamada O Jovem Mendigo. Duas pessoas solitárias, ou vidas perdidas, se unem para compensar. Rui e eu estávamos naturalmente abraçados, desde a refeição até a cama. A chuva de verão deixa as árvores mais viçosas, como um mendigo chamado Rui que vem banhar meu campo seco há muitos anos. Toques profundos no meu palácio interior, toques profundos na minha taça interior, fazem-me sentir em êxtase, indescritível. Então o beijo desajeitado da velhice, doce como fruto proibido, deixou ambos em êxtase. Naquele momento de êxtase, ele pôde ler a satisfação e a expectativa em meus olhos. Fiquei deitado na cama, com as pernas e os braços esticados, esperando passivamente para aproveitar. De repente ele pulou e acariciou meu corpo. Toda vez que chove, lembro-me daquela noite quente com aquele homem, cada carícia suave nos recessos mais profundos, cada beijo, cada colisão forte, fazendo uma viúva murcha como eu por tanto tempo ficar tão fresca quanto arroz depois de um banho. Mas então, só há memórias. Esta noite está chuvosa, sinto muita falta daquela pessoa. É o destino ou a vontade de Deus? Aquela pessoa entrou na minha vida em um dia chuvoso e depois foi embora em um dia de chuva torrencial, me deixando sozinho. Você se levantou e estava prestes a subir a calçada para ir para casa quando se assustou ao ver uma figura deitada de costas na frente de sua casa. Com pressa, com medo de me molhar na chuva, gritei e perguntei: quem está sentado na frente da minha casa? Afaste-se para que eu possa entrar, está chovendo torrencialmente. A porta da minha casa é uma porta de enrolar moderna, basta apertar o botão e a porta sobe automaticamente. Eu simplesmente dirigi direto para dentro de casa sem me preocupar com chuva ou sol. Mas agora, de repente, tem alguém parado no meio da porta, então como ouso dirigir até lá? Liguei várias vezes, mas ninguém atendeu. Irritado, arregacei a frente da minha capa de chuva molhada, pulei do carro e caminhei em direção àquela pessoa. Através da chuva, percebi que a pessoa deitada na chuva era um morador de rua que estava ali perto. As pessoas ao redor dele estavam familiarizadas com ele. Ele pedia qualquer coisa e agradecia a todos muito educadamente. Ocasionalmente, ele também recita poesia, que é literária e erudita. Ao ver sua atitude, muitas pessoas lhe deram dinheiro, mas ele não aceitou, só pediu comida. Algumas vezes, caí da moto e ele correu para me ajudar a levantar, então não sou nenhum estranho a essa pessoa. Imaginei que talvez o homem tivesse desmaiado de fome ou de resfriado, então entrei rapidamente em casa e corri para ajudá-lo a se levantar. Suas roupas esfarrapadas e fedorentas estavam encharcadas de chuva, mas não hesitei em ajudá-lo a sentar no sofá caro do meu quarto. Neste momento, o velho ainda estava meio acordado e murmurou: com fome. Com tanta fome, minha querida. Ao ouvi-lo dizer que estava com fome, imediatamente lhe preparei um copo de leite. Ele devia estar com tanta fome que caiu daquele jeito. Que destino! Ele desmaiou bem na frente da minha casa. Honestamente, crianças e adultos, ninguém ficaria com medo ou preocupado ao ver um homem com cabelo e barba desgrenhados, pele escura e roupas esfarrapadas vagando pelas ruas assim de manhã e à noite. Também costumo fazer boas ações para ajudar as pessoas, então não me importo de cuidar dele em seu estado sujo. Coma um pouco para saciar sua fome. Não tem comida em casa, eu disse. Ele rapidamente pegou o copo de leite e bebeu tudo de um só gole. Fiquei com tanta pena dele que quis lembrá-lo de beber devagar, senão ele engasgaria. Cerca de 15 minutos depois, ele estava radiante, com os olhos bem abertos, olhando ao redor da casa. Parecia que a doce xícara de leite havia confortado de alguma forma seu estômago vazio dos últimos dias, junto com seu cérebro faminto há muito tempo. O velho hesitou. Obrigado. Obrigado por salvar minha humilde vida. Pensei que tinha subido ao céu para encontrar meus ancestrais. Ouvindo-o ainda brincando, comecei a rir. Esse cara é muito interessante. As pessoas não conseguem viver, mas você quer morrer. Ele suspirou, seus olhos olhando para longe, então lamentou que seu destino era vagar, experimentando o amargo e o salgado. Só amor, minha querida. Você parece ser muito bem educada. Se sim, por que não encontra um emprego decente e, em vez disso, vai mendigar comida? Se você é preguiçosa, mas ainda quer comer, ninguém vai se importar, eu disse, parecendo um pouco irritada. Desde a infância, fui forte, independente e autossuficiente para sobreviver. Mais tarde, quando me casei e meu marido morreu em um acidente, consegui superar isso. Viúva há mais de 10 anos, criei meus filhos até a idade adulta e os fiz ter sucesso nos estudos. Então ouvir seu tom indiferente me deixou irritado.
Eu consigo fazer um trabalho decente. Não é difícil para um homem com a minha força, riu ele, com amargura. Assim que a chuva parou, ele se levantou e foi embora. Não o impedi, guardei um pouco de comida seca para ele e depois o acompanhei até a porta. Depois disso, eu rapidamente esqueci disso. De qualquer forma, ao longo dos anos, o número de vezes que ajudei pessoas não foi pequeno. Como uma mulher solteira criando um filho, minha única esperança é criar boa sorte para mim e garantir que meu filho tenha uma vida confortável no futuro. Poucos dias depois, quando eu estava voltando do trabalho, de repente bati em uma moto que vinha na direção oposta e estava desviando. Enquanto eu tentava ficar com minha moto, minha bolsa foi roubada pela pessoa que bateu na moto e saiu em disparada. Ele deve ter batido no carro de propósito. Eu sabia disso, então depois de gritar atordoado, não quis correr atrás dele. Aquele dinheiro era para ser roubado, eu corri atrás dele e provavelmente não conseguiria recuperá-lo. Talvez ele até me batesse algumas vezes, aí eu ficaria infeliz. Tentando suprimir a dor na perna causada pela colisão anterior, eu estava prestes a levantar a moto quando, de repente, uma mão me ajudou a levantá-la. Ao me virar, fiquei bastante surpreso. A pessoa que me ajudou foi o cara do outro dia. Que coincidência! Da última vez, eu estava andando de moto e caí porque a estrada estava escorregadia. Desta vez, depois de cair após o assalto, esse homem me ajudou. Sorri sinceramente. Obrigada pela ajuda. Faz alguns dias que não te vejo passar pelo beco. Pensei que tivesse ido para outro lugar. Ele hesitou, mas então explicou. Eu fui me candidatar a um emprego, mas me demitiram por tudo. Comi toda a ração seca que te dei. Eu estava prestes a me candidatar, mas te encontrei aqui. Eu ri da honestidade dele. Pensando bem, eu não esperava que ele prestasse tanta atenção às minhas palavras, então tenho ainda mais simpatia por ele. Levei-o para casa novamente e o convidei para jantar. Olhando para suas roupas esfarrapadas, remexi nas roupas velhas do meu filho e as coloquei em suas mãos. Aqui, vista-as. Estas são as roupas velhas do meu filho, eu não as uso mais. Depois de se trocar, saia e coma enquanto estão quentes. Enquanto falava, apontei para o banheiro. Ele hesitou, depois entrou. Terminei de servir a comida e, por algum motivo, senti uma alegria indescritível no coração. Durante muito tempo, comi sozinho. Durante muitos anos, criei meu filho sozinha e, quando ele cresceu, foi estudar longe. Trabalho longe de casa, então às vezes me sinto solitário. Então, hoje tenho alguém para comer comigo, me sinto muito feliz. Desculpe, fiquei com medo de sujar minhas roupas, então tomei um banho, disse ele. Olhei para cima e o vi surpreso. A barba desgrenhada estava bem barbeada, e o cabelo longo e bagunçado agora estava bem penteado. Combinado com roupas jovens, faz com que ele pareça completamente transformado. Inesperadamente, escondido sob aquela aparência esfarrapada, estava uma pessoa tão jovem e bonita. Até ele falar, fiquei assustado. Ei, eu. Acariciei o cabelo para esconder o constrangimento. Não sou eu, senhor. Qual é o seu nome? Quantos anos você tem? Meu nome é Rui. Nasci em 1985. Então você é 5 anos mais novo que eu. Olhando para você, pensei que fosse mais velho que eu. Que vergonha! Suspirei. Embora tivesse apenas 37 anos, ele sentia que sua alma era tão velha quanto a de um homem de 80 anos. Num piscar de olhos, ele já estava vagando há mais de 6 anos. Quem imaginaria que o famoso jogador que era famoso em todos os cassinos e casas de música do hospital desde os velhos tempos, imploraria por comida todos os dias. Todos esses anos, ele estava meio acordado e meio dormindo, rindo e chorando para esquecer o passado. Infelizmente ele nunca teve sucesso. Você devia comer. Considere esta refeição como um agradecimento por me ajudar quando caí da bicicleta. Eu disse. Já me dei comida muitas vezes. Rui sorriu timidamente. Não me chame assim. Eu não sou velha. Só me chame de irmã, pareço velha demais. Seu marido parece ser um homem culto, como ele acabou mendigando desse jeito? Diante da minha pergunta, Rui permaneceu em silêncio. Até que pensei que ele não queria responder, então lhe servi uma taça de vinho como um pedido de desculpas. Então ele falou de repente, meu pecado é muito grande, então agora estou indo embora sim, considere isso como pagar minha dívida com a vida. Dito isso, ele pegou uma taça de vinho e bebeu, então contou amargamente sobre seu passado. Acontece que sua família é muito rica. Antes, ele terminou o ensino médio, depois a faculdade, ele estava muito ocupado tocando.
Seus pais tentaram suborná-lo para entrar na faculdade, mas ele saía com os amigos, cantava e saía com garotas modelos. Foi somente quando seus pais juntaram dinheiro para lhe dar um diploma que ele teve que parar de estudar. Graças às suas conexões familiares, um playboy como ele naturalmente se tornou gerente de uma fábrica de roupas. Ele entrou no caminho do jogo, das apostas em futebol. Desde então, o salário não é suficiente para os dados e apostas. Ele pegou dinheiro emprestado e seus pais tiveram que pagar de volta. Depois disso, ele destruiu todos os pertences da casa. Os pais dele choraram e o culparam por ser o irmão mais velho, mas hoje ele deu incenso para seus 2 irmãos mais novos, mas não se importou. Quando ele atingiu a idade de casar, nenhuma família da região quis casar sua filha com ele. Os pais dele estão sempre preocupados com o fato do filho ser solteiro, mas ele ainda está ocupado festejando e bebendo com os amigos. A cada temporada que passa, ele perde algumas centenas de dólares em seu carro. Ainda jogando por diversão, perder o assento de rua não é suficiente. A última vez que ele apostou, ele perdeu. Deixe-o em paz. Os pais dele estão desesperados agora. Por fim, ele ficou com medo de ter suas pernas e braços cortados pela gangue negra, então roubou o livro vermelho da casa e o penhorou. Quando seus pais descobriram, eles o xingaram e discutiram com ele. Se ele soubesse das consequências, nunca teria feito isso. Mas a vida é assim, nem bilionários conseguem acreditar nas 2 palavras se ao menos, muito menos conseguem odiar essa vida. Quando seu pai o espancou por roubar o livro de terras, ele quebrou a perna e fugiu. Sangue, seu pai, correu atrás dele, mas infelizmente foi atropelado por um carro e morreu no local. Sua mãe testemunhou a cena e teve um ataque cardíaco, morrendo pouco tempo depois. Até agora, ele ainda não consegue esquecer a cena do acidente de seu pai. Mãe, mesmo quando eu morrer, eu nem vou olhar para ele. Nesse momento, ele começou a chorar como um bebê. Ele se arrependeu, mas quem precisa do arrependimento dele agora? Enxuguei delicadamente suas lágrimas, depois esvaziei cada taça de vinho e enchi-a novamente. A história da minha vida misturada com os arrependimentos da vida dele. Num momento de fraqueza e estranheza, desabei nos braços de um estranho, um homem conhecido como mendigo. Mas olhar para ele agora era cativante, como uma droga. Rui não conseguia acreditar que um dia seria capaz de tocar uma mulher tão linda e atraente. Todas as emoções estranhas os fizeram correr um em direção ao outro de uma forma surpreendente. 2 pessoas solitárias, ou vidas perdidas, se unem para compensar. Rui e eu ficávamos abraçados desde as refeições até a hora de dormir, como era de se esperar. O verão deixa as árvores mais viçosas, assim como o velho pediu para Rui vir banhar meu campo que estava seco há muitos anos. Os toques profundos no meu clitóris, os toques no meu vale mais profundo me fizeram sentir em êxtase, uma sensação de flutuação difícil de descrever. Então o beijo desajeitado da tarde, doce como fruto proibido, deixou ambos em êxtase. Naquele êxtase, ele podia ler a satisfação e a antecipação nervosa em meus olhos. Fiquei deitado na cama, com as pernas e os braços esticados, esperando passivamente para aproveitar. De repente ele pulou e acariciou meu corpo. Neste momento, em seu coração, sou um homem pequeno, não o homem com quem vivi um casamento. Esse sentimento é de certa forma estranho para mim. Isso me faz tremer como uma virgem. Toda a minha experiência anterior no amor desapareceu. Ações frias, mas mágicas, me cativaram. Eu o vi me servindo obedientemente como um escravo diligente. Mas no final, de repente, percebi que ele era o verdadeiro chefe na cama naquele momento. Lento, tranquilo, sem pressa, ele não tinha mais a aparência de um mendigo. Ele tirou o resto das minhas roupas. Tive alguns momentos estranhos quando estávamos nos juntos. Tudo o que era não estava exposto diante dos meus olhos, bem sob as luzes brilhantes desta sala de prazer. Naquele momento de alegria, até hoje, entendo que o tempo todo que eu precisava era de um homem, de um calor, não de solidão. Agora, eu sentia que ele era como uma cobra, deslizando facilmente para dentro dela graças aos pés de rato da outra parte que o protegiam. Minhas mãos tremiam, eu estava agarrando os lençóis e gritando de prazer. Agora, na minha vida, sei como é um homem, seu verdadeiro significado. Os ataques tempestuosos de Rui faziam suor escorrer pelas minhas costas. O cheiro de suor misturado ao meu perfume caro criou uma mistura indescritível. 48 anos de vida e 35 anos de experiência sexual, nunca experimentei uma sensação como esta. Essa foi a primeira vez que fui fodida por um homem mais novo, com um marido diferente. Eu transei até meu rosto ficar vermelho. Depois de terminar,
os dois se abraçaram, como amantes. Eles disseram coisas doces um ao outro. Depois daquela noite, as duas pessoas se tornaram inseparáveis. Rui parecia ter removido completamente o aspecto sujo de um mendigo de rua. Ele está muito digno agora, com cabelo arrumado e roupas limpas. O trabalho do Rui agora é cuidar e limpar a casa comigo, cozinhar juntos e depois ficar abraçadinhos até cansar, como se quisesse satisfazer qualquer desejo instintivo. Senti-me rejuvenescido, meu rosto ficou cada vez mais gentil, meu charme masculino foi satisfeito. Meus vizinhos também começaram a descobrir que eu tinha outro homem, especialmente um homem casado como eu. Ela se gabou em voz alta na vizinhança de que eu atraí o mendigo para casa para fazer sexo e depois o destruí com a história de Rui temporada de pesca. Estou bem, apesar dos boatos desagradáveis dos vizinhos. Essas duas pessoas solitárias ainda se agarram uma à outra, aproveitando a doce alegria do amor físico. Mas a diversão durou pouco. Uma tarde, quando cheguei em casa do trabalho, vi os sapatos familiares do meu filho na porta e meu coração disparou. Ainda não posso ter vergonha de aceitar meu filho, e também não quero ter vergonha. Mais da metade da minha vida, as últimas décadas de solidão foram bastante miseráveis. Agora que experimentei a felicidade, como posso deixar ir por causa das opiniões de outras pessoas? Assim que entrei na sala, vi meu filho sentado em frente ao Rui com o rosto carrancudo. Olhando para a sacola de pano contendo roupas aos pés de Rui, entendi a situação. Antes que pudesse explicar ao filho, Rui falou primeiro: "Sou sua irmã Lígia, esperei você voltar para cumprimentá-lo. Não precisa culpar o Pascoal." Dito isso, Rui se levantou, pegou sua bolsa e estava prestes a sair. Eu o interrompi rapidamente. "Você não precisa ir a lugar nenhum. Na minha idade, não preciso me importar com o que as pessoas dizem. Não fiz nada ilegal, então por que deveria ter medo?" "Mãe, o que você acabou de dizer? Quantos anos você tem agora? Você não pensa no seu filho? Se vocês dois querem ficar juntos, precisam ser honestos. Você trabalhou tanto durante metade da sua vida. Se ele te respeitar, eles vão se casar de verdade, mesmo que seja só 1 ou 2 mesas." Mas, antes que meu filho pudesse terminar, expliquei rapidamente: "Filho, eu não me importo com isso. Você não precisa se intrometer neste assunto, este é um assunto pessoal meu. Cuide-se." Mãe e filha se voltaram uma contra a outra e discutiram. Rui se manifestou para defendê-la: "Irmã LY, não me culpe. Sinto muito pelo rapaz, ele estava certo. Eu simplesmente não pensei direito. Não tenho emprego agora e não posso depender de você para sempre." Minha mão e a mão dele ainda seguravam firmemente a sacola de roupas. Depois de um tempo, Rui disse lentamente: "Você pode me esperar? Vou para casa cuidar de assuntos familiares, encontrar um emprego e depois volto para te encontrar." Olhei para Rui em silêncio, então minhas lágrimas simplesmente caíram. No entanto, desde o dia em que o homem partiu, 2 estações chuvosas se passaram, mas Rui ainda não retornou. Ainda não tenho notícias dele, embora meu número de telefone não tenha mudado. Mas acredito que um dia ele definitivamente voltará, ficará no meio da porta, sorrirá e me pedirá um pedaço de comida seca. Então nossa história termina aqui. Participe da conversa na seção de comentários deste vídeo e faça parte da nossa família de contadores de histórias apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que o amor permite a infidelidade? Se você gosta de histórias que despertam emoções intensas e fazem você questionar seus pensamentos e seu coração, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com seus amigos e prepare-se para mergulhar em um mundo cheio de intrigas, romance e segredos. Obrigado por escolher nosso canal e se juntar a nós nesse caso apaixonante e dramático. Cada história tem sua realidade. Estamos ansiosos para ver você em novas histórias.